Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13. Em uma época de apostasia na nação de Israel, em uma época em que imperava a desobediência na nação, em uma época de cativeiro, o profeta Jeremias profetizou, levantou a sua voz dizendo: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Meus irmãos, nós vivemos tempos difíceis em nosso país. Se nós olhamos para a vida política, nós ficamos assustados e às vezes desanimados. Se olhamos para a violência, nós nos assustamos. E a igreja cristã vive também dias difíceis, onde muitos ramos da igreja cristã não têm vivenciado a fé de forma correta, onde a igreja sofre críticas. Meus irmãos, é necessário trazermos à memória o que pode nos dar esperança. E esse texto bíblico, esta carta que o Senhor Jesus dirigiu à igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus se apresentou como o santo e o verdadeiro. Portanto, o Senhor Jesus trouxe uma mensagem digna de confiança. Havia algumas verdades que a igreja de Filadélfia precisava tomar conhecimento. E certamente são verdades que a igreja dos nossos dias precisa conhecer. São verdades que cada um de nós precisa conhecer. Nós precisamos trazer à memória estas verdades, sermos alimentados por estas verdades. Filadélfia foi uma cidade fundada no ano 140 antes de Cristo. Ela foi fundada pelo rei de Pérgamo, Átalo II. Ele deu o nome a essa cidade em homenagem ao seu irmão, Ecumênes. A palavra Filadélfia significa amor fraternal. Só que por 2 vezes mudaram o nome da cidade. Primeiro, para homenagear o rei, o imperador Tibério, colocaram o nome de Nova Cesareia. Isso porque o imperador romano era chamado de César. Posteriormente, na época de Vespasiano, mudaram o nome da cidade para Flávia, porque o nome de Vespasiano era Tito Flávio Sabino Vespasiano. Então, em homenagem a ele, mudaram o nome da cidade. Isso já nos faz entender por que o Senhor Jesus fala que dará um novo nome para os crentes da igreja, e esse nome permanecerá. Pois bem, mas posteriormente volta a ser chamada de Filadélfia. Vejamos, irmãos, algumas verdades que a igreja do Senhor Jesus jamais pode esquecer. Queremos nesta noite trazer à memória algumas verdades que nós jamais podemos esquecer, porque estas verdades nos alimentam, nos renovam, direcionam as nossas vidas. A primeira verdade que a igreja do Senhor jamais pode esquecer é esta: a graça soberana do Senhor está presente na igreja. Às vezes, diante das provas, das lutas do dia a dia, e mesmo das fraquezas da igreja, nós podemos construir um olhar demasiadamente pessimista sobre a igreja e esquecermos que a graça soberana de Deus está presente na igreja. Aquele favor que abençoa as nossas vidas,
mas um favor soberano que não tem concorrente. E essa graça soberana, ela pode ser vista na igreja, porque na igreja está aquele cuja autoridade é soberana. O Senhor Jesus se apresenta aqui como aquele que tem as chaves de Davi. Essa expressão ela foi usada no livro de Isaías, referindo-se ao rei Jeoaquim como um protótipo do Senhor Jesus Cristo. Porque o que verdadeiramente tem as chaves é o Senhor Jesus. Vamos lembrar que Davi foi rei sobre a nação de Israel em uma época de grande prosperidade. Ele comandou a nação e como rei, e o seu nome ficou marcado na nação. O Senhor Jesus é apresentado como aquele que tem as chaves para indicar que ele tem o comando, tem a autoridade sobre o reino, sobre a igreja. Todos nós, para obtermos a salvação e entrarmos no reino de Deus, precisamos passar por este que tem toda a autoridade na igreja, e este é o Senhor Jesus. Ele tem as chaves de Davi. Mas de onde procede a autoridade deste que tem as chaves? Deste que controla? Deste que exerce a autoridade? Ele possui toda a autoridade em função da sua própria natureza divina. Ele é Deus, em função da sua obra, porque ele conquistou na cruz a bênção da salvação para todo aquele que crê. Portanto, irmãos, na igreja está a graça soberana do Senhor, porque na igreja está aquele que traz autoridade soberana. Ele tem as chaves, não são os homens, não é Pedro, é o Senhor Jesus. Ele está presente na igreja. Nesta autoridade soberana, observamos também, irmãos, que a obra do Senhor Jesus é irrevogável. Na igreja está aquele cuja obra é irrevogável. Observamos constantemente homens políticos que revogam atos dos seus antecessores. Ninguém pode revogar as obras do Senhor Jesus. A palavra diz que ele abre a porta e ninguém pode fechar a porta. Homens não podem fechar, anjos não podem fechar, Satanás não pode fechar. A porta da salvação foi aberta a nós, e ninguém pode revogar esta obra do Senhor Jesus. A igreja cristã, lá no seu primórdio, a princípio entendeu que os gentios não poderiam fazer parte da igreja. Mas o Senhor disse para Pedro: não consideres comum ao que Deus purificou. O Senhor Jesus abriu a porta para gentios, para judeus, pequenos e grandes, pessoas que trazem boa ou má índole. O Senhor Jesus abriu a porta e os homens não podem fechar. A graça soberana está na igreja, porque na igreja está aquele que é soberano em autoridade. A sua obra não pode ser revogada. E, meus amados, afirma ainda a palavra que quando ele abre, ninguém pode fechar.
ninguém pode abrir senão Ele, e quando Ele abre, ninguém, absolutamente ninguém pode fechar. É a oportunidade que aquele que é Senhor das oportunidades dá à igreja, e oportunidade tem início e tem fim. Se os homens não podem fechar, se o diabo não pode fechar, chegará o momento em que o Senhor Jesus fechará a porta. Porque quando Ele fecha, os homens não podem abrir. Nem gemido, nem choro, nem clamor, nem súplica. O Senhor Jesus afirma que fechará a porta, e quando Ele fecha, absolutamente ninguém poderá abrir esta porta. É por isso que a palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Nós não podemos negociar as oportunidades que Deus nos dá. Nós não podemos prorrogar as decisões. A graça soberana de Deus está na igreja, porque aquele que é Senhor está na igreja e abre as portas da salvação. Mas o mesmo que abre estas portas fechará também. Por isso o tempo nosso é hoje. Nós temos algumas implicações aqui quando entendemos que a graça soberana de Deus está na igreja. Lembre-se que esta porta que o Senhor Jesus abre é muito larga, suficiente para que entrem os pecadores, os mais vis, os mais escandalosos, podem entrar por esta porta. Esta porta é suficiente para todos nós. Mas lembre-se também, essa porta é estreita demais para nos caber carregando os nossos pecados. Os nossos pecados não cabem por essa porta. Por isso, é preciso lembrarmos que o arrependimento e a fé é que devem nos levar a entrar por essa porta, reconhecendo que a graça soberana do Senhor está aqui, está entre nós, e que a porta está aberta para nós. Mas precisamos deixar para trás os nossos pecados. Às vezes a gente ouve pessoas que dizem o seguinte: se nós não perdemos a salvação, se os nossos pecados são perdoados por Jesus, então nós podemos viver de qualquer jeito. Se nós pecamos, não tem problema, porque já somos perdoados. Eu gostaria de dizer que esta é uma maneira ímpia de pensar. Esta nunca foi uma maneira cristã de pensar. Esta não é uma forma de uma pessoa regenerada e convertida pensar. Porque a pessoa regenerada e convertida entra por esta porta, reconhecendo que a graça soberana de Deus está presente, mas entra quebrantado, cheio de amor a Cristo e a sua vida, como a Mariana colocou no testemunho, vai ser glorificar o Senhor Jesus. Esta é uma verdade que nos leva ao zelo espiritual, à esperança, ao testemunho. A graça soberana de Deus está na igreja. Mas há uma outra verdade que nós não podemos esquecer aqui. É que o propósito soberano do Senhor se cumprirá na igreja. Meus irmãos, o Senhor Jesus veio ao mundo como parte de um propósito divino para com as nossas vidas, um propósito eterno. O propósito de separar um povo que pertence ao Senhor.
o propósito de conduzir este povo, não para Canaã neste mundo, mas para a Canaã celestial. E meus irmãos, este propósito do Senhor foi revelado à igreja. E por mais tribulações, por mais provas, até mesmo perseguições que a igreja venha enfrentar, esse propósito do Senhor se cumprirá na igreja. Ou será, irmãos, que a rebeldia humana pode frustrar o propósito do Senhor? Se as pessoas disserem, nós não vamos mais obedecer, nós não vamos mais seguir a Jesus, será que isso vai frustrar o propósito de Deus? Isso não vai frustrar o propósito do Senhor, porque o Senhor levantará o seu povo. Será que Satanás pode frustrar o propósito de Deus? As perseguições podem frustrar os propósitos de Deus? A igreja de Filadélfia passava por momentos assim. Havia falsos judeus infiltrados ali na igreja, e a igreja era afligida. Mas o Senhor Jesus revela que o propósito de Deus vai se cumprir na vida da igreja. Todas as ameaças sofridas pela igreja serão removidas e submetidas ao poder de Deus, e submetidas à própria igreja. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. A palavra diz que todo joelho vai se dobrar diante do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui o Senhor Jesus diz que também aqueles perseguidores prostrariam diante da igreja, reconhecendo que o Senhor Jesus amou a igreja. Ah, meus queridos, nenhuma ameaça, nenhuma prova, nenhuma tribulação poderá nos separar do propósito que Deus tem para com a sua igreja. Mais importante do que a intensidade das provas e tribulações que possamos enfrentar é a certeza da presença e dos cuidados que o Senhor reserva para com a sua igreja. O Senhor Jesus disse: porque guardastes a minha palavra, a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Meus irmãos, a palavra não está dizendo que a igreja não é provada ou não será provada. A palavra está dizendo que Deus, em seu propósito, guardará o seu povo. Isso nos remete ao profeta Isaías, que diz: nós podemos passar pelas águas, passar pelo fogo, mas as águas não nos submergirão, o fogo não nos queimará, porque esta igreja é guardada pelo Senhor Jesus. Precisamos, irmãos, nos firmar nestas verdades, não podemos esquecer estas verdades. A graça soberana de Deus está na igreja. Os propósitos do Senhor vão se cumprir na igreja. E um terceiro momento, irmãos, o triunfo soberano do Senhor será repartido com a igreja. O Senhor Jesus triunfou de maneira soberana, porque quando todos acharam que tinham colocado um ponto final na vida de Jesus, ele saiu da sepultura. Ele subiu aos céus cheio de glória, triunfante. E aqui o Senhor Jesus mostra que repartirá o seu triunfo com a sua igreja. Ele repartirá o seu reinado com a igreja. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo,
e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aqui, irmãos, dirigindo-se à igreja de Filadélfia, o Senhor Jesus fala sobre a coroa da igreja. A coroa nos remete a reino. O reino pertence a Jesus, mas o Senhor Jesus repartirá o seu reino, porque a igreja reinará com o Senhor Jesus. O que vai reinar na nossa vida não é a morte, não é o mal, não é o pecado. O Senhor Jesus reinando e a igreja reinando com Jesus para todos sempre. O Senhor Jesus repartirá com a sua igreja segurança e honra eternas. Ele nos fará coluna em seu santuário. E ele diz que essas colunas jamais serão removidas do seu santuário. Os apóstolos foram chamados de colunas. Mas aqui o Senhor Jesus mostra que os crentes, a igreja será coluna no santuário de Deus. Isso indica uma posição de honra, de segurança. Não serão removidos da presença do Senhor. Não haverá lá reforma previdenciária, onde as pessoas fiquem inseguras com referência à perda de direitos adquiridos, porque o Senhor Jesus adquiriu direitos para a nossa vida, e ninguém poderá remover os direitos que Jesus adquiriu. O Senhor repartirá o seu triunfo com seu povo. Durante todo o ministério do Senhor Jesus, Ele mostrou prontidão para repartiu o tempo, repartiu os cuidados, repartiu o pão, as vestes e a própria vida por nós. Mas Ele propõe repartir também o seu triunfo, a sua glória, repartir com seu povo. O Senhor repartirá o seu honroso nome com o seu povo. É natural o filho trazer o sobrenome do pai. Filhos que não conseguem colocar o sobrenome do pai em seu registro, fica triste e fica frustrado com isso, porque é um direito que ele tem. O Senhor Deus não omite, Ele repartirá o nome dEle com a sua igreja. Se a cidade de Filadélfia teve o seu nome mudado várias vezes, o Senhor repartirá o seu nome com o seu povo, e este nome permanecerá para todos sempre. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Em Apocalipse 22:4, nós lemos: olhei, e eis o Cordeiro em pé, sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. 144.000 nós não vamos tomar de forma literal, porque é uma referência às 12 tribos de Israel. As 12 tribos indicavam a totalidade da nação. Então, os 144.000 aqui é uma linguagem para expressar a totalidade da igreja. A igreja de Jesus trará o nome do Senhor na fronte. Agora vejam, os irmãos, o contraste. Os ímpios que não temem ao Senhor trarão uma marca, mas não a marca do Cordeiro de Deus, não o nome do Senhor. Eles trarão a marca da imperfeição, que é a marca da besta 666.
Mas a igreja de Jesus trará o nome do Senhor, porque o Senhor repartirá o seu nome com o seu povo. E este nome permanecerá para sempre com este povo. Mas, irmãos, interessante que eu já ouvi tantas vezes, e você já certamente ouviu tantas vezes, tantas preocupações com o número da besta. O que é o número da besta? Quem tem o número? Por que as pessoas, em lugar de preocuparem tanto com o número de besta, não se regozijam mais com o fato de receberem o nome do Senhor em suas frontes? Porque é isso que nos importa, irmãos, termos o nome do Senhor gravado em nós para todo sempre. Para todo sempre. Meus queridos, o Senhor Jesus, em sua capacidade de repartir, Ele reparte o seu triunfo, a sua glória com o seu povo. Povo enriquecido, não povo empobrecido. Povo engrandecido, não povo diminuído. Povo exaltado, não povo humilhado. Nestes dias difíceis que vivemos, nós precisamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. O que tem preenchido a sua memória? Nós temos aqui verdades que precisam estar em nossa memória. Quais estas verdades? A graça soberana do Senhor está na igreja. Porque na igreja está Jesus, o qual tem as chaves, o qual abriu a porta está aberta para nós, a porta da salvação. Portanto, a graça soberana do Senhor está na igreja. Ela não está no mundo, ela não está nos clubes, ela não está nas diversas associações. A graça soberana está na igreja. O propósito soberano do Senhor se cumprirá. A igreja pode enfrentar as suas lutas, as críticas, as adversidades, mas nada disso vai mudar o propósito de Deus para com a sua igreja, porque o Senhor trará todos e os fará prostrar diante da igreja, reconhecendo que Jesus amou a igreja. O triunfo soberano de Jesus será repartido com a sua igreja. Jesus reparte o seu triunfo e a sua glória com a igreja. E eu quero trazer especialmente duas aplicações diante dessa palavra, irmãos. A primeira aplicação é para que nós possamos sentir a glória de sermos igreja de Jesus. Nós sentirmos o privilégio de sermos igreja de Jesus, a bênção de sermos igreja de Jesus, não olharmos de maneira pessimista a igreja, mas olharmos como a reunião dos escolhidos de Deus e agraciados pelo Senhor. Em segundo lugar, a segunda aplicação, nós estamos falando de verdades a respeito da igreja. A segunda aplicação, nós precisamos ser igreja de Jesus. Tudo o que falamos é o que está na Bíblia, e é verdade, porque provém daquele que é santo e verdadeiro. Mas ele está falando de verdades a respeito da igreja dele. Nós precisamos ser igreja de Jesus. Igreja de Jesus são aqueles que passaram, que entraram pela porta. Jesus é a porta aberta. São aqueles que se ingressaram neste corpo e se comprometeram com este corpo.
em uma experiência interior de fé, porque a Bíblia diz que com o coração nós cremos, mas uma experiência externa também de fé, porque a Bíblia diz que com a boca nós confessamos a respeito da salvação. Portanto, mediante esta experiência de fé em Jesus, mediante o compromisso com o corpo que é a igreja de Jesus, mediante o batismo, a pública profissão de fé, nós nos ingressamos neste corpo, assumimos um compromisso com este corpo, e a igreja de Jesus recebe estas verdades aqui colocadas pelo Senhor Jesus. Que Deus guarde e abençoe cada um de nós como igreja de Jesus, agora e até a glória dos céus. Talvez na vida você tenha experimentado rejeições. Talvez na vida você tenha experimentado solidão, tristezas, desânimos. Alguns chegam a desanimar da própria vida. Sentem-se injustiçados. Talvez na vida você olhe para a igreja e pense, as coisas tinham que ser diferentes. Talvez você olhe para o mundo e diga, o mundo precisava ser diferente. Meus queridos, é hora de olhar para o Senhor da igreja, o santo e verdadeiro. Ele está no comando, Ele está na direção, Ele nos abraça, Ele nos acolhe, Ele nos ampara, Ele nos preenche, Ele nos supre, Ele nos guarda e Ele nos levará para o seu reino. Pai, em o nome de Jesus te dou graças. Tu és Rei soberano e dono das nossas vidas. Graças te dou porque és santo e verdadeiro. As verdades da tua palavra nutrem a nossa alma. Graças te dou, Senhor, pela presença graciosa do Senhor aqui entre nós, pela porta que foi aberta, pelo convite do Senhor. Graças te dou pelo propósito soberano que o Senhor dirige a tua igreja e guarda a tua igreja. Graças te dou porque o Senhor reparte a tua glória com a tua igreja. Em o nome de Jesus, fortaleça este coração, Senhor. Fortaleça esta alma, Senhor. Em o nome de Jesus, que o Espírito Santo coloque estas verdades em cada vida, que o Espírito Santo dirija cada um dos teus servos, e que todos sejam alimentados pelas verdades da tua palavra, e assim andem de cabeça erguida, confiados no Senhor, nas tuas ricas promessas. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, hoje e sempre. Amém.